Galera, iniciando aí o vídeo depois do Vasco perder de 3-0 aí contra o River Plate, né? Torcedor vascaíno, até aqueles mais otimistas, né? Sempre tem aquele torcedor ali que acha que o Vasco, né, começou a contratar, vai ganhar de todo mundo, que agora o Vasco vai ser campeão de tudo. É o que a gente quer, mas infelizmente, né, galera, não é assim. O Vasco está em reconstrução, reconstruindo aí o elenco e o torcedor tem que ter paciência, mas claro que ninguém gosta de perder de 3-0, não é verdade? River Plate aí passeou em cima do Vasco facilmente ali, vencendo a partida de 3-0. Vamos falar isso sobre esse jogo, então. Eu conto muito com a moral do torcedor vascaíno para dar aquela moral, deixar seu like aí, se puder dar essa moral aqui no canal, e também, com certeza, você que ainda não é inscrito, dá aquela moral apertando esse botão e inscreva-se, beleza? Já vamos rapidamente, galera, para a estatística desse jogo, né? Claro que o torcedor vascaíno sabe que o Vasco tem uma grande rivalidade ali, né, contra o River. Então, galera, vamos lá começar aí sobre essa estatística. Vamos falar aí sobre esse jogo, tirar aqui os pontos positivos e os pontos negativos dessa partida, né? Bora lá rapidamente, o jogo aí 3-0, né? Gols 23, 45 do Borja, né? O Vasco conseguiu levar gol desse atacante aí, Miguel Borja, que jogou lá no Palmeiras, né? Ele fez ali os 45 já no final do jogo, né? O primeiro gol, galera, foi de uma bobeira, né? Ali eu acho ali do Piton, né? Que ficou ali ele com o Pedro Raul. Acho que questão de posicionamento, né? Como ainda é o começo, né? O jogador estava mal posicionado, o Piton ficou olhando para a cara do Pedro Raul, né? O Pedro Raul ficou olhando para a cara dele. Ninguém se entendeu ali na hora da marcação, né? E o Vasco levou o primeiro gol ali. E depois, galera, também saiu os gols 45 do Borja, né? O Vasco dando mole. Eu acho ali que ficou muito vazio. A gente vai mostrar aqui, vou mostrar o campinho, galera. Vai ficar melhor para a gente entender daqui a pouco, beleza? Vamos falar sobre estatísticas desse jogo. Ó. River deu 17 chutes ao gol, né? O Vasco aí teve 16 finalização. Ó, o Vasco, cara, começou muito bem. O torcedor vascaíno viu ali o Vasco pra cima, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando ali, galera. O Vasco começou pra cima do River Plate. Parecia ali que a gente ia encurralar os caras e ia fazer gol logo no começo. O Peck perdeu o gol, né, galera? O Peck deu mole ali. Nem chutou e nem tocou. Chutou, mas chutou fraco em cima do goleiro. Então o Vasco perdeu uma grande oportunidade. Ali já era para abrir o placar. O Vasco poderia ter mudado a história do jogo. Mas vamos lá. Chute foi praticamente igual. O River só conseguiu chutar uma bola a mais que o Vasco, para você ver. Ó, chutes ao gol. O River acertou 6 e o Vasco acertou 3. Vamos lá para mais estatísticas. Posse de bola, galera. Posse de bola 64% do River, 36% do Vasco. Galera, o Vasco, né, é o início de temporada, primeiro jogo do Vasco, né, já logo encarar o River Plate, então a parada foi bem dura, mas é claro, né, aquele torcedor que não gosta de perder, nem pelada, não vai gostar de perder por River de 3-0, né? Passes certos, galera, ó, passes, né, não passes certo, 525 do River e passe 297 do Vasco. Não trocou muito passe ali o time do Vasco. 80, claro que o River está muito mais entrosado, né? 85% de precisão de passe, Vasco 78. Faltas 15 do River, bate pra caramba esse time do River, né, galera? 13 faltas do Vasco, 5 cartão amarelo pro River Plate, 4 do Vasco, cartão vermelho nada, impedimentos 1 do Vasco, escanteio 5 pro River, 2 do Vasco. O Vasco mais uma vez dando mole na jogada aérea, né? Grande dificuldade aí nos últimos anos do Vasco e acontecendo nesse jogo aí, na primeira partida do ano do Vasco, aí levando o gol de cabeça, né, galera? Agora vamos lá para a escalação, como entrar o time em campo, né? Armani, aí o time do River, ó, bem montadinho aqui, Enzo Pérez, tal, Fernandes ali, Borja. Vamos lá falar do time do Vasco, galera. Vamos lá. Depois eu vou falar aqui sobre as mudanças que teve no jogo, né? Vamos primeiramente aí falar desse esquema 4-2-3-1, né? Torcedor vascaíno, vamos lá começar pelo goleiro, Alexander. Galera, esse goleiro não vai ficar, todos nós sabemos que o Vasco contratou o Ivan, né? Que veio lá do Zenit, do Corinthians, né? E com certeza o Ivan joga a próxima partida e vai ser titular no Vasco. E o Vasco, né? O torcedor vascaíno, se não sabe, o Vasco vai contratar mais um goleiro. Thiago Rodrigues não deve permanecer no Vasco para essa temporada, né? Muitos problemas ali acontecendo, né, com esse goleiro Thiago Rodrigues. Provavelmente Thiago Rodrigues não vai ficar no Vasco. O Vasco vai trazer outro zagueiro,
outro goleiro, desculpa, outro goleiro que vai entrar aqui na reserva, e o Ivan. Então, o goleiro pode descartar o Alexandre, provavelmente aí vai ficar como terceiro goleiro do Vasco. Vamos aqui pro Pumita, né? Nosso jogador aí, Pumita Rodrigues, né? Vamos falar sobre Pumita Rodrigues, galera, nessa partida. Ele teve uma chance de gol, né? Aonde que acho que o Nenê rolou a bola para ele. Rolou a bola para ele e ele, não sei se foi o Nenê ou se foi o Pedro Raul, agora eu não lembro. Mas rolou a bola para ele na entrada da área. Ele deu um chute ali que passou por cima. Finalização dele tem que ser bem treinada, né? Não é um jogador, né, finalizador bom, né? Aquele finalizador ali, mas é um jogador que teve muito seguro no jogo, na minha opinião, que era a opinião da galera aqui, tá? Pode discordar com o que eu falei à vontade. Deixe um comentário aqui embaixo, a participação de vocês. O que vocês acharam aí desse jogo, né? A estatística que a gente está fazendo aqui. Olha, o Puma, para mim, agradou bastante. Primeiramente, vou falar sobre o reforço. Todos os jogadores que jogou me agradou bastante, né? Em relação às contratações do Vasco, né? Que entraram em campo aí, para mim, jogaram bem. Então, vamos falar aqui individual. Jogou bem o Rodrigues, né? Pumita Rodrigues aí. Foi um jogador muito seguro, né? Do seu lado direito. Vamos lá para Miranda. Galera, o último jogo do Miranda foi um tempo, né? Ele entrou aí nas últimas partidas do Vasco na Série B. Mas, ó, bem para baixo Miranda. Provavelmente Miranda não fica. Eu acho que o Vasco deveria emprestar o Miranda para ele ganhar rodagem, porque não dá, cara. O Miranda não dá. O Vasco precisa urgentemente de contratar um zagueiro, galera. O Vasco, principalmente aqui pro lado direito, o Vasco tem que contratar mais um zagueiro. Afinal de contas, o Vasco tem que contratar 2 zagueiros, né? Essa é a minha opinião. 2 zagueiros, um para chegar, vestir a camisa, ser o titular e outro para reserva. Que o Ulisses também não tem condições. Entrou hoje, pelo amor de Deus, é outro jogador, né? Ó, os 2 que entraram hoje, tanto Miranda, tanto Ulisses, são 2 jogadores que estão super parados no Vasco, né? Jogadores novos ainda, mas o Ulisses quebrou, o Miranda teve aquele problema lá que aconteceu com ele, né, de doping. Então, galera, é a situação complicada em relação à zaga aqui. O Vasco, para mim, na minha opinião, tem que trazer 2 zagueiros, principalmente um xerife, para chegar e ser capitão aqui, né, chegar com a vaga aqui de titular absoluto. Do outro lado, o Léo, né? O Léo, para mim, galera, jogou muito bem do lado esquerdo, mostrando personalidade, né? É um jogador ali que o torcedor vascaíno ficou meio assim, né? Pelo valor que foi pago nele, né? Acho que o valor foi bem alto ali que o Vasco pagou, né? O torcedor criticou essa parte, mas o Léo parece ser um jogador dedicado, parece que vai dar boa aqui o Léo, entendeu? O Vasco só precisa de um lateral do lado direito. Lucas Piton deu mole no gol, no gol do Vasco, né? Deu mole ali no gol, no primeiro gol do Vasco, mas foi um jogador bom também, né? Jogou ali o que tinha que jogar, jogou bem, né? Apareceu nos momentos que o Vasco estava bom. Mas o jogador, galera, Eric Marcos, pra mim, cara, um moleque novo ainda, estreou, primeiro jogo dele com a camisa do Vasco, né? Ali como profissional. Então a gente tem que dar, né, aquela toda moral pro jogador. Mas ele não jogou bem, ficou meio isolado, não voltava para ajudar. O Lucas Piton ficou muitas das vezes sozinho, né? Os jogadores do River, você vê que o ataque do River era todo por esse lado aqui, porque o Figueiredo, né, que a gente já vai falar dele aqui, completamente fora de posição, não gosta dessa parada de mudar jogador de posição, né? O Léo vir de lateral para zagueiro, tudo bem, mas o Figueiredo vir de centroavante para volante, cara, para mim não existe isso. Para mim é inventação colocar jogador nessa posição. O Vasco precisa contratar urgentemente o volante. Eu acho que o Figueiredo aqui nada a ver. Não. Claro que o Marlon Gomes vai voltar, provavelmente vai ser esse jogador que vai jogar aqui. Mas, galera, o Vasco precisa de jogador, né, volante, e não é para ficar colocando jogador, principalmente Figueiredo, que joga lá na frente como volante. Eu acho que Figueiredo é um jogador dedicado, né? Jogou aí já até de lateral, tal, mas não existe isso, cara. Ficar mudando o jogador de posição, pra mim, cara, isso não rola. E Figueiredo sair de centroavante ou de lado de campo, né, para jogar de volante, eu acho que isso desde o começo, né? O Figueiredo tentou, mas ele não tem caguete nenhum de marcação. Você viu ali que ele perdeu a bola num dos gols que o Vasco levou. Então, para mim, Figueiredo ali tá completamente errado nessa posição. Acho que não era nem para testar o Figueiredo ali. Porque não dá, galera. Não tem como. Eric Marcos, para mim,
é o jogador que estreou, né, como profissional, como eu falei, não ajudou nada o Lucas Piton, o River Plate vinha todo por esse lado aqui, então foi bastante dificuldade para o Lucas Piton marcar, porque o Eric Marcos não ajudava em nada na marcação aqui, então ficou sobrecarregado o Lucas Piton, e o Figueiredo também, que não tinha caguete de marcação, ficou ali, né, 2 jogadores sem caguete de marcação, né, o Eric Marcos não voltar para ajudar, Figueiredo não marcava e o Lucas Piton ficou sobrecarregado e o Léo nada podia fazer, né? Ficava praticamente sozinho, o ataque do River vinha todo pelo lado esquerdo do Vasco. Agora, vamos para o meio de campo, Figueiredo já falei, não pode jogar como, nem vou falar muito, porque não pode jogar como volante Figueiredo, essa é a minha opinião, né? Não foi tão mal, não foi aquele jogador horroroso, mas não tem condição, né, galera, de um centroavante virar volante. E vamos lá agora para Zé Gabriel, sem condições nenhuma. O Vasco não pode manter o volante Zé Gabriel, não tem condição. Claro, o torcedor vai falar, mas o Jair que vai jogar na posição, com certeza, Jair titular absoluto, né? Não tem condição de Zé Gabriel ficar no Vasco ali, não tem condição. O Vasco, por isso que estou falando, tem que contratar mais um volante, o meio de campo do Vasco tem que se organizar. A 777 tem que correr atrás de jogadores para o meio de campo. O Vasco precisa de um volante urgentemente, o Vasco precisa. Zé Gabriel ali, cara, é difícil ficar até no banco, porque, pra mim, cara, esse jogador não dá. Vamos lá, agora pro ataque do Vasco, né? Gabriel Peck. Cara, Gabriel Peck, só Deus, né, cara? É aquele jogador que tem vontade, marca, ainda é novo, com certeza tem um futuro pela frente, mas não tem como Gabriel Peck ser titular, o torcedor do Vasco sabe disso. O Vasco precisa de um ponta, afinal de contas, galera, o Lucas Orelhano, né, que entrou aqui, com certeza vai ser titular, mas o Vasco precisa de um ponta aqui na posição esquerda, né, que é onde que o Vasco vai precisar de jogador, e na minha opinião o Vasco vai precisar urgentemente de reforço nessa posição. O Vasco precisa de dois pontas, cara. Um ponta para chegar a ser titular, outro ponta para ser reserva. O Vasco precisa montar, né, o banco de reserva, que a gente já vai falar, porque é difícil ver jogadores que entrou hoje, né, tendo oportunidade ainda no time principal do Vasco. Não tem condições desses jogadores ficar nem no banco de reserva. Então vamos pro ataque agora. Meio de campo primeiro, pelo amor de Deus. Cara, esse cara aqui, ó, camisa 10 do Vasco, Nenê, representa. É um dos melhores, cara, ajudou muito o Vasco. Ajudou muito. Gosto muito do futebol do Nenê, só que pra mim já deu, cara. Já deu. Nenê aí só campeonato carioca, jogou, acabou. Fica lá dentro do Vasco, trabalhando, que é um cara que representa. Ele gosta muito do Vasco, assim como a torcida do Vasco gosta muito dele, mas não tem condição do Nenê permanecer, né, os 90 minutos de jogo. Né? Tá de sacanagem o Barbieri em deixar, não sei qual foi o planejamento ali que eles combinaram, só que o Nenê não tem condições, o Vasco tentando. Você vê ali que no começo do jogo o Vasco em cima, né, do River, e não dá, cara. O Nenê não tem condições de jogar nem os 45 minutos, cara. O Nenê já vai para 42 anos, não tem condições do Nenê jogar 90 minutos, principalmente. O Nenê jogou 90 minutos de jogo, não tem condições nenhuma. Então, vamos ver aí quem que o Vasco vai, né, logo contratar. Falaram aí cereja do bolo, agora já estão falando, né, já estão começando a diminuir o papo dessa cereja aí. Então, o torcedor do Vasco tá ali, tá ligado, que tá sabendo aí, né, de informações sobre camisa 10 que nunca tá chegando, né. Então, galera, Pedro Raul, cara, pra mim vai ser um jogadorzaço aí, o torcedor vascaíno sabe. Vai ser o artilheiro, perdeu a oportunidade, né, que o Orelhano lançou uma bola pra ele na área. Que é aquilo, cara? Era para ter feito o gol o Pedro Raul, mas perdeu ali a chance, a oportunidade, né? Mas é um jogador que ficou o tempo todo, galera, tentando. Pedro Raul, você viu ali, não sei se vocês perceberam, né, na transmissão, quando os caras tocavam a bola errada, Gabriel Peck vinha, não tocava a bola nele, ele pedia a bola. Então aquele cara bem chato que fica insistindo pro jogador, quer participar do jogo. Não é aquele atacante que fica lá escondido, né? Não recebe a bola, não reclama, não pede a bola. Não, Pedro Raul mostrou que quer jogo, mostrou que com certeza vai ser o artilheiro do Vasco nessa temporada. Então gostei muito da participação do Pedro Raul, apesar de ter perdido aquele gol que pra mim, na hora que lançou, já falei gol do Pedro Raul, mas não saiu, o Pedro Raul perdeu a oportunidade. Entraram os jogadores, vamos lá. Anderson Conceição, quando eu vi
essa mudança eu falei, meu Deus, o Vasco precisa rapidamente contratar jogadores. O Vasco precisa do elenco, cara. Não tem condições de entrar esses jogadores. Ó, Anderson Conceição ainda vai, né? Foi capitão do ano passado. Pode entrar ali de vez em quando, né? Ele que entra aqui no lugar do Léo, tá, galera? Muita gente tá falando que é pra botar o Anderson Conceição na direita, mas não rola Anderson Conceição aqui. Dá pra ficar o Anderson Conceição e o Léo, né, galera? Um titular de reserva. Mas Edmar, cara, não dá. Edmar entrou no jogo. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, Jair com certeza vai ser titular, né? Marlon Gomes também vai estar voltando aí, vai ser titular provavelmente. Mas mesmo assim o Vasco precisa de um volante. Vamos lá, Lucas Orelhano entrou, perdeu a bola lá, o Vasco levou o gol, mas é um jogador que tem, o torcedor já viu, já no primeiro jogo, é um jogador que tem drible, parte para cima, deu o cruzamento ali pro Pedro Raul, então vai ser bem aproveitado no elenco vascaíno. Vinícius Paiva não dá, tem que prestar, de novo, empresta pro Ituano, empresta lá pro outro clube, não tem condições também de permanecer no elenco. E Egnaldo deu mole, teve uma bola com o Egnaldo, com certeza Egnaldo, cara, bom jogador, vai dar boa no Vasco, com certeza, é um moleque bom, representa, mas ali teve uma oportunidade, cara, bate pro gol, você toca. Chegou na cara do gol, ou você chuta, ou você toca para outro jogador, porque chegou na cara, não fez nem uma coisa nem outra, o jogador foi lá e tirou a bola dele, e o Vasco perdeu a chance de fazer o gol, né? Ulisses, pelo amor de Deus, não dá, também tem que prestar, eu não sei o que vai fazer com esses jogadores que não tem condição. Ulisses, quando eu vi Ulisses, antes Conceição nem muito, mas Edmar, Vinícius e... quem mais entrou? Ignaldo e tal. Quando eu vi esses jogadores entrando, cara, não dá. Não tem condições nenhuma desses caras jogar aí com a camisa do Vasco. E, né, o Barbieri já sentiu que vai tomar pressão. A gente viu a cara que o Barbieri fez ali, né, na hora quando o Vasco estava perdendo de 3-0, mostraram ali a cara do Barbieri que não gostou. Nada, o torcedor vascaíno sentiu a derrota, né, de 3-0. Fizemos aqui uma análise, né, sobre esse jogo. O Vasco precisa, galera, tem que manter o pé no chão, né? O torcedor vascaíno tá achando aí, né, que vai ganhar de todo mundo, né, que tá montando uma seleção. Vamos com calma, claro que é o primeiro jogo, né? O Vasco já enfrentou um adversário muito complicado pela frente. Eu entendo, o torcedor compreende isso, alguns, né? Porque tem outros aí na rede social já tirando para tudo quanto é lado, já falando ali criticando o Barbieri, ter deixado o Nenê em campo, criticando o time do Vasco inteiro, né? Tem muita gente aí já, né, criticando, mas galera, temos que ter paciência, a parada é séria. O Vasco precisa de muitos jogadores ainda, né, pro banco de reserva, porque não tem condições desses jogadores aqui que entraram ser reserva no Vasco, né? Eu acho ali que o Vasco tem que montar um time reserva e com certeza buscar alguns jogadores ali, né? Tanto zagueiro, tanto volante urgentemente, um ponta e 2 meia, galera. O Vasco precisa de 2 meia de criação, porque senão o Pedro Raul vai ficar jogando sozinho. Você vê ele que várias vezes o Pedro Raul reclamava que a bola não chegava, então o Vasco tem que contratar, porque senão vão ficar mais um ano, né, o torcedor vascaíno vendo ali um centroavante bom, assim como a gente teve Germancano, mas a bola não chega. Então, esse 10, essa cereja do bolo, tem que chegar logo, né, e chegar um jogador no banco ali para chegar de nível também, para quando entrar o nível não cair, né? Tem que ser um jogador bom também. Senão não adianta contratar um camisa 10 bom, o outro do banco ser, né, péssimo. Então, tem que contratar, o Vasco tem que trazer mais reforços, com certeza. Até o Campeonato Brasileiro, não vai ser de um dia para o outro que o Vasco vai sair contratando todo mundo, mas até o Campeonato Brasileiro esperamos que esse elenco já esteja montado, o Vasco já comece a se entrosar, né, para o torcedor vascaíno ver aí tempos de glória, que é o que o torcedor vascaíno mais quer, o Vasco voltando a lutar por títulos. Então, torcedor, terminei o vídeo de hoje contando com a sua moral, para deixar seu joinha e para dar aquela moral aqui no canal. Compartilha esse vídeo aí pro seu amigo vascaíno e tamo junto, galera. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo.